Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuação no calendário de vacinação, tá? Esse calendário de vacinação é o calendário do Paraguai, tá? Do Ministério de Saúde do Paraguai. Bom, então vamos começar. Vamos continuar aí na pentavalente. A pentavalente, ela protege contra 5 enfermidades, né, em pediatria, que são elas: a difteria, o tétano, a tosse convulsiva ou a tosse ferrina, a pneumonia, meningite e outras. E ela é aplicada aos 2, 4 e 6 meses e o reforço aos 18 meses em forma de DPT e aos 4 anos. Então, a vacina pentavalente, ela protege contra a difteria, o tétano, a tosse convulsiva ou tosse ferrina, a hemófilos influenza tipo B, que é o da pneumonia da otite, e hepatite B. Vamos falar um pouquinho de cada doença. A difteria, o micro-organismo causante é o Corynectobacterium diphtheriae. É o bacilo gram-positivo, reservatório dele é exclusivo na mucosa do homem. A transmissão portadores assintomáticos do trato respiratório, através de gotas de secreção respiratória ou saliva, ou contato com secreção da pele, tá? O tempo de incubação é de 2 a 4 dias. A clínica desse paciente, ele vai ter uma rinite serossanguinolenta ou purulenta, com formação de membrana. E na forma faríngea, o bacilo ele induz a necrose, com a formação de membrana esbranquiçada, gânglios cervicais no pescoço, chamado como pescoço de touro. O pescoço fica, nós vamos ver mais para frente figuras. Associada à necrose tubular renal, trombocitopenia, que é a diminuição das plaquetas, miocardite, taquicardia desproporcional à febre, e a neuropatia tóxica, que é a paralisia facial, alteração pupilar. Aqui é uma criança, ó, com difteria. Você vê o pescoço dela, que é chamado pescoço de touro, ó, o jeito que fica. O diagnóstico é o cultivo positivo de secreção da garganta, né, que é o SWAB, da faringe. Não confere imunidade vitalícia. Portanto, uma pessoa com diagnóstico de difteria, ela deve aplicar as vacinas correspondentes à alta hospitalar, porque pode desenvolver a enfermidade. Por isso que tem que ser aplicada a vacina durante a alta. O tratamento é o soro antidiftérico. E lembrar que esse soro antidiftérico, ele neutraliza as toxinas circulantes. Não são eficazes naquelas que impregnam no tecido. Deve realizar o teste de sensibilidade antes da administração. E a antibiótico terapia, que é a penicilina G cristalina por 14 dias. Vamos falar de outra, que é a coqueluche, que ela é produzida pela Bordetella pertussi. É um bacilo gram-negativo. O único reservatório é o homem. A transmissão altamente contagiosa. Por mais que estão imunizadas, podem apresentar de forma leve. 80% dos casos que entram em contato com uma fonte contaminante não existe imunidade a longo prazo. Após 5 anos de vacinação, o nível de anticorpo ele começa a cair. Não tem transmissão de forma fomintos. A clínica é por 3 fases. A fase catarral, que é a forma de uma gripe. Aquela criança vai apresentar uma gripe comum, que é febre, rinorreia, tosse seca, de 1 a 2 semanas. E vai ter episódios de tosse. A fase paroxística, né? A fase paroxística é aquele pacientinho que chega, que ele tosse
5 vezes ou mais e dá uma cianose peribucal. E ele faz um ruído característico em forma de galo, tá? Dura de 2 a 6 semanas. A fase de convalescência, a crise de tosse ela diminui, levando à crise de tosse comum, com duração de 2 a 6 semanas. Aqui umas imagens, né? Essa face dessas crianças são características de um paciente com coqueluche, aquele paciente que tosse, que dá até vômito, de tanto que ele tosse. Diagnóstico e o tratamento: PCR, né, que é o suave nasofaríngeo. Na fase catarral, a gente vai fazer um hemograma. Nesse hemograma vai vir a gente vai observar uma leucocitose de 15.000 a 100.000 células, com predomínio linfocitário e ausência de eosinofilia. O tratamento é claritromicina por 10 dias. O tratamento é com macrólidos, tá? Qualquer um. A Haemophilus influenza tipo B, ela é uma bactéria. Ela tem 6 sorotipos. O tipo B é o Haemophilus gram negativo. Ele é encapsulado, ele é responsável por enfermidades graves em menores de 5 anos, como a sepse, meningite, pneumonia, epiglotite, celulite, osteomielite. Os não tipificáveis são responsáveis por otite, sinusite, bronquite, que não são cobertos pela vacina, tá? A transmissão é inalação de gotícula, né, respiratória e contato direto. A clínica é febre, cefaleia, vômito. A vacina ela faz parte da pentavalente e ela confere a imunidade em massa. A quimioprofilaxia. Contato domiciliar. Em quem que a gente vai fazer? Em quem tem contato domiciliar, qualquer idade, mora com pessoas doentes, menor de 4 anos. Porque essas crianças menores de 4 anos, elas não têm o esquema vacinal completo ainda. Não vacinado ou parcialmente vacinado, que vive com a pessoa, né? Menores de 5 anos, se existe 2 ou mais casos de doença invasiva em um intervalo de 60 dias, se a criança está adequadamente vacinada, não vai ter a necessidade da profilaxia. A vacina pentavalente, ela se define como uma vacina combinada que contém antígeno que pertence a 2 ou mais micro-organismos, que é a vacina combinada propriamente dita, com a vacina TPT, que inclui componentes de antígeno de Corynectobacterium diphtheriae, que é a vacina antidifteria. O Clostridio tetani, que é a vacina antitetânica, e a Bordetella pertussi, que é a vacina antitossiferrina, mais hepatite B e a Haemophilus influenza tipo B. A descrição geral: pentavalente. É uma vacina combinada, totalmente líquida, que contém toxoide, difterico e tetânico, suspensão celular inativa e da Bordetella pertussi, antígeno de superfície da hepatite B e oligosacarídeo conjugado, que é a vacina não viva conjugada, e de Haemophilus influenza tipo B. A composição é uma dose 0,5 ml, que vai conter tudo aquilo que a gente já falou. A vacina combinada totalmente líquida, que é a DTP, HIB e a IB, que é a hepatite B, e a Haemophilus influenza. A apresentação dela é um frasco em monodose de 0,5 ml.
O calendário de vacinação, idade, dose e via de administração. O esquema básico para todos menores de 5 anos é de 0,5 ml, que ela é dada aos 2, 4 e 6 meses. Se deve aplicar em todos menor de 5 anos com esquema básico incompleto. Você vai completar o esquema básico de 3 doses da penta em criança com esquema atrasado. O intervalo mínimo entre as doses é de 4 semanas. A via de administração é intramuscular. O sítio de aplicação ele varia de acordo com a idade. Aos menores de 3 anos é na cara anterior lateral esquerda do terço médio superior do músculo, e de 3 anos e mais é no braço, a nível do músculo deltoide. A vacina pentavalente ela pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinados, o programa regular, sempre e quando se administra no sítio anatômico diferente. Lembrar que a aplicação entre as vacinas no sítio anatômico correspondente de acordo com a idade do menor, de acordo com a idade da criança. A gente vai utilizar a seringa apropriada e a via de administração correspondente a cada vacina. As reações adversas: transtorno gastrointestinal, diarreia, vômito, reação no local da injeção, eritema, endurecimento, dor, transtorno do metabolismo e nutrição, transtorno do sistema nervoso, que vai dar sonolência, transtorno sistêmico, febre, choro, irritabilidade, choro persistente, transtorno da pele, um rastro cutâneo, reações anafiláticas e urticárias. As contraindicações: em quem você não deve aplicar essa vacina. Não deve ser administrada em criança com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes da vacina, ou a criança que mostra sinais de hipersensibilidade. Aquela criança com história de encefalopatia de etiologia desconhecida após uma vacinação prévia, com vacina contendo a coqueluche. A igual que sucede com outras vacinas, a vacinação deve ser postergada em crianças com enfermidade febril aguda. As advertências especiais: a igual de com qualquer vacina injetável, deve haver supervisão e tratamento médico para as possíveis reações alérgicas imediatas, como choque ou reação anafilática, após a administração da vacina. Aí, essa imagem é uma criança com reação anafilática. A gente sabe que na reação anafilática, você tem que administrar adrenalina intramuscular nessa criança. A gente vai ter precauções nos seguintes casos. A gente vai ver a temperatura de 40 graus nas 48 horas após a vacinação, colapso ou choque nas 48 horas pós a vacinação, choro persistente, que dura mais de 3 horas durante as 48 horas pós essa vacinação, convulsão com ou sem febre, nos 3 dias pós a vacinação. A vacina ela não deve ser injetada em um vaso sanguíneo, né? Ela deve ser administrada com precaução a sujeitos com trombocitopenia e outros transtornos hemorrágicos. Bom, pessoal, agora nós vamos entrar na pneumococo, né? Que a gente no Brasil a gente chama do pneumococo. Ela é dada aos 12 meses até os 4 anos. Você pode dar. Ela previne contra meningite, pneumonias, otite e outras, tá? A pneumococo, que tipo de vacina? É uma vacina antipneumocóxica. Ela é uma vacina, então, uma vacina inativa ou morta de polissacarídeo conjugado. Existem 4 tipos de vacina antipneumocóxica: polissacarídeo 23 valente e o polissacarídeo 7 valente.
Tem o polissacarídeo 10 valente e o polissacarídeo 13 valente também. A polissacarídeo 23 valente, ela contém os sorotipos que mais frequentemente produzem a enfermidade invasiva, que são esses aqui, desencadeia uma resposta T de curta duração, não produz memória imunológica. Ela não protege menores de 2 anos de idade. Polissacarídeo 7 valente. Ela é provocada pela cepa do Corynectobacterium diphtheriae. Possui uma alta imunogenicidade, possui memória imunológica e se pode usar em menores de 2 anos de idade. Polissacarídeo 10 valente. Ela é uma vacina conjugada com uma proteína D da Haemophilus influenza mais toxoide da difteria e toxoide do tétano. É eficácia na soroconversão de 90% após o esquema completo. O polissacarídeo 13 valente. Ela tem uma alta proteção contra MBA e otites. As indicações: polissacarídeo 23, ela é recomendada a partir dos 2 anos de idade por via intramuscular ou subcutânea em dose única. Necessita de reforço a partir dos 5 anos. A polivalente, que é a de polissacarídeo 7, ela foi substituída pelas vacinas de polissacarídeo 10 e a 13. Tanto a polissacarídeo 10 como a polissacarídeo 13 estão aprovados para imunização ativa com o fim de prevenir enfermidades invasivas, que é a pneumonia e a otite média aguda, causadas pelo sorotipo S. pneumoniae, presentes nas vacinas em crianças com idades compreendidas entre as 6 semanas e aos 5 anos. Além disso, a polivalente 13 está aprovada para prevenir de enfermidade pneumocócica em adultos com mais de 50 anos de idade. Ambos são com as doses de 2, 4 meses e um reforço a 1 ano. A 13 valente, ela contribui para aumentar a proteção contra infecções invasivas em mais de 90%. Foi licenciado pela FDA para o uso em crianças com idade entre 2 a 54 meses, saudáveis, com patologia crônica. É a vacina que faz parte do esquema de vacinação de 2018 do Ministério de Saúde. O esquema e via de administração. O esquema de vacinação da polivalente 13 será de 3 doses, que é o esquema de 2 mais 1, que é 2 doses primárias em crianças menores de 1 ano, que é de 2 a 11 meses, e um reforço com 1 ano de idade, 12 meses, ou 6 meses depois da segunda dose. A vacina ela deve ser administrada por injeção intramuscular na cara anterolateral do músculo da criança. E meninos e meninas de 2 a 6 meses de idade, recebe 2 doses primárias da vacina, com intervalo mínimo de 2 meses entre as 2 doses, e um reforço aos 12 meses de idade, a 1 ano de idade. Meninos e meninas de 7 a 11 meses de idade, vai receber 2 doses primárias da vacina, com intervalo mínimo de 1 mês entre as doses. E o reforço de 6 meses após a segunda dose. Meninos e meninas de 12 a 23 meses de idade, vai receber uma dose única. Não vai ter essa necessidade do reforço. Agora, meninos e meninas maiores de 2 anos,
maior de 24 meses, imunocomprometido ou com alguma doença crônica de base, sem antecedentes prévios da vacinação contra a pneumocócica, deve receber uma dose de vacina pneumocócica 23 valente e o reforço aos 5 anos depois da primeira dose, com a mesma vacina, que é a vacina pneumocócica 23 valente. Em quem que você pode dar a vacinação simultânea? A pneumocócica valente 13, ela deve ser administrada em forma simultânea com as seguintes vacinas do programa regular, na seguinte ordem. A dose primária, que é a primeira e a segunda dose, em menores de 1 ano. Primeiro, você vai dar rotavírus, via oral. Segundo, você vai dar IPV, que é a via intramuscular, que agora mudou, que é a OPV. Terceiro, a penta intramuscular, na cara anterolateral do músculo, lado direito. A quarta, que é a pneumocócica valente 13, intramuscular, na cara anterolateral do músculo, lado esquerdo. E a dose de reforço, que é de 12 a 23 meses, primeiro você vai dar SPR, que é a sarampo, parotidite e rubéola, que é via subcutânea, no braço a nível do músculo deltoide, do lado esquerdo. E segundo, você vai dar a pneumovalente 13, que é intramuscular, que é na cara anterolateral do músculo, que é o lado esquerdo. No caso de meninos e meninas de 2 a 23 meses que já iniciaram ou eles completaram o esquema com a pentavalente e ou SPR, também pode ser vacinado com a pneumovalente 13, dependendo da idade em que o menor foi capturado. Caso não seja vacinado simultaneamente a rota, a OPV, a penta e a SPR, não precisa a gente esperar esse intervalo mínimo para aplicar a dose da pneumovalente 13, que corresponde de acordo com a idade. As contraindicações. A pneumovalente 13, ela não deve ser administrada em indivíduos com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da vacina. Não deve administrar antes dos 2 meses. Não estão indicada a vacinação em crianças maiores de 23 meses de idade, que agora em 2020 mudou, que agora mudou até os 4 anos. Essa última contraindicação. Bom, pessoal, vamos para a terceira e última parte aí do calendário de vacinação. Vamos falar da tríplice viral, que ela protege contra o sarampo, a rubéola e a parotidite. Então, a SPR, ela é dada a primeira dose aos 12 meses e o reforço aos 4 anos. Então, o sarampo, ele é o vírus da família Paramyxoviridae. O homem é o único hospedeiro, é uma enfermidade grave, altamente contagiosa, com os sintomas que predominam na via aérea, acompanhado de vasculite. Segundo a classificação, ela se encontra nas vacinas vivas atenuadas. A transmissão do sarampo é através de aerosol e gotícula, secreção respiratória. O período de transmissão é de 4 a 6 dias antes do exantema e 4 dias depois da aparição. Quer dizer o quê? A criança, ela começa a contagiar antes que possa fazer um diagnóstico clínico de sarampo. A imunidade pode ser adquirida de maneira natural ou artificial pela vacina, e a vacina não tem efeito rebanho. Ela confere a memória imunológica. A clínica traz um período de incubação de 10 dias, febre, tosse, coriza, conjuntivite, fotofobia, as manchas de Koplik. No segundo e no quarto dia, aparece o exantema, tipo
maculopapular que se inicia em região retroauricular. O diagnóstico, ele é os anticorpos IgM, que é através de ELISA e logo IgG. O tratamento, ele é sintomático. A Organização Mundial da Saúde, ela indica a vitamina A para evitar as complicações. Aqui é uma criança com sarampo, tá? É um lactante com lesões exantemáticas, com sintomas sistêmicos já do sarampo. Aqui é a mancha de Koplik que a gente viu na aula de enfermidades exantemáticas. A parotidite infecciosa, que é a famosa cachumba. O homem é o único reservatório, é uma enfermidade febril, contagiosa, caracterizada por um aumento de uma ou mais glândulas salivares, que é a parótida, submandibular e sublingual. A transmissão é por gotícula de saliva, imunidade natural ou pela vacina. A cachumba, você tem uma vez na vida, você não tem mais ela, tá? A clínica, o período de incubação de 16 a 18 dias, febre, cefaleia, vômito, sensação dolorosa na região da parótida por 1 a 2 dias. Em 70% dos casos, o aumento da parotidite é bilateral, voltando ao tamanho em 7 dias. De 10 a 30% estão associadas a orquite, glomerulonefrite e meninge asséptica. O paciente, ele acha que a cachumba migrou para os testículos, né, na orquites. Aqui a gente pode observar um aumento do tamanho da glândula parótida em uma criança. O diagnóstico é através de PCR, com isolamento do vírus na saliva, gram positivo ou um aumento de até 4 vezes o valor de IgG, que sugere uma infecção aguda. O tratamento são medidas sintomáticas. A rubéola é da família Tocaviridae. O homem é o único reservatório de importância epidemiológica para sequelas fetais, quando é adquirida pela gestante. Por quê? Porque ela faz parte do grupo TORCH. A transmissão é gotícula de saliva, sangue, urina, imunidade prolongada. A clínica, ela é muito inespecífica, porque pode dar febre, dor de garganta, mal-estar, racho de maculopapular, rosada, durante um promédio de 3 dias e logo ele descama. O tratamento é sintomático. Aqui nessa figura podemos observar o rash de rubéola, né? Agora, que tipo de vacina era a RCP ou é a RCP? É a vacina de vírus vivo atenuado. 95% dos pacientes apresentam seroconversão com a primeira dose. O vírus do sarampo e parotidite, que é a cachumba, são cultivados em embrião de galinha. E o vírus da rubéola é em células diploide humana. Por que eu tenho que saber isso? Porque se uma criança ela é alérgica, faz o teste e sai positivo para ovo, clara ou gema, ela não pode receber a vacina. A não ser que ela esteja, né, que você encaminhe essa criança para um centro de referência, que tem todo o suporte, tá? Calendário de vacinação, idade, dose e via de administração. O esquema de vacinação atual é uma dose e uma dose de reforço de 0,5 ml da vacina, reconstituída aos 12 meses, conjuntamente com a vacina PCV13, que é a vacina anterior que a gente viu. Uma dose de reforço aos 4 anos. A via de administração é subcutânea, no terço superior da região deltoide do braço esquerdo. Se pode aplicar simultaneamente com outras vacinas, né? Aqui tá HPV, SPR, DT, pólio. A conservação é de mais 2 a mais 8 graus. Anticorpos maternos.
Se as mulheres adultas têm anticorpos contra o sarampo, por haver contraído a enfermidade ou por ter o efeito da vacinação, esses anticorpos maternos se transmitem ao feto através da placenta. Depois do nascimento, o anticorpos do menor ele diminui paulatinamente durante o primeiro ano de vida, protegendo a criança contra o sarampo durante os primeiros meses de vida. Ao mesmo tempo, esses anticorpos podem competir com a vacina e resultar em uma criança vacinada antes de 1 ano de idade, sem imunidade ou com uma resposta fraca. Quer dizer, a mãe ela passa ao feto o anticorpo IgG, né, que vai para a placenta e confere uma imunidade natural a esse RN. As reações adversas. Aproximadamente 5 a 15% dos menores vacinados pode apresentar febre, 5% vai apresentar erupção generalizada, que dura de 1 a 3 dias e começa na segunda semana, entre os dias 7 a 14. Depois da vacinação, pode ter reação generalizada, reação local e reações sistêmicas. As reações generalizadas, né? As reações, em geral, são moderadas, bem toleradas e sem complicação. Há reações locais, sensação de queimação, prurido, edema, dor, induração no sítio de aplicação. E as sistêmicas, elas são raras, que são as convulsões, a púrpura trombocitopênica, encefalite, meningoencefalite, rinofaringite, linfoadenopatia e tosse. Contraindicação: você não vai aplicar essa vacina. Hipersensibilidade do tipo anafilático, febre alta ou doença infecciosa aguda, não administrar em pacientes que receberam imunoglobulina ou transfusões de sangue, total até 3 meses depois. As reações anafiláticas, a neomicina, a história de reações anafiláticas a ovo, em grávidas, em pacientes quimioterápicos devem esperar 3 meses pela vacina, né? Aqueles pacientes também que fazem uso de corticoide também esperar 3 meses. A profilaxia pós a exposição, contato íntimo suscetíveis, com sinais sugestivos de sarampo, pessoas do mesmo domicílio, vizinho próximo, creche, mesma classe, quarto. A profilaxia deve ser feita de 2 maneiras, que é a vacina por bloqueio, que você administra a vacina SPR até 72 horas depois do contato, podendo usar desde os 6 meses até aos 39 anos. A imunidade é alcançada antes da incubação do vírus. Se a criança tiver menos de 6 meses, deve receber o reforço ao ano com a RPR. A imunização passiva, que é a imunoglobulina humana, é até 6 dias depois da exposição. Em caso de contato com alguma contraindicação à vacina, também se deve esperar o tempo de 72 horas a 6 dias após o contato. Se for assim, a vacina pode ser aplicada 12 semanas após a dose da gama-globulina, da imunoglobulina, para garantir a imunidade duradoura. A rubéola. Contato íntimo suscetível com a administração da SPR até 3 dias depois do contato, mulheres grávidas suscetíveis, ou seja, com IgG negativo, exposta a um caso suspeito, não pode receber a vacina nem a imunoglobulina, que ela se mostrou eficaz. Indicação da vacina tríplice viral ou SPR, idade, esquema e via de administração. Aos 12 meses, juntamente com a vacina da febre amarela e reforço da vacina pneumocócica conjugada. Aos 4 anos, segunda dose, que é o reforço, juntamente com a segunda dose de DTP e a OPV.
Se essa segunda dose, também ela é conhecida como a segunda chance de vacinação contra o sarampo e tem dois propósitos, que é reduzir o número de crianças não vacinadas e reduzir o número de criança vacinada, pois não respondem à primeira dose de SPR. Uma vez que a vacina falha em até 5% das pessoas que receberam uma única dose da vacina aos 12 meses de idade ou mais. Aqui a gente pode ver que a anti-sarampiosa, né? Ela tem a duração de 10 a 15 anos. Isso é a primeira dose. Anti-rubéola é aproximadamente 10 anos. A antiparotidítica é maior de 20 anos a duração dela. Uso simultâneo. O esquema para a idade de 1 ano é o seguinte: SPR mais febre amarela mais o reforço da pneumocócica conjugada. 13. Primeiro, a SPR, segundo, a febre amarela e terceiro, a vacina pneumocócica conjugada. Se não aplicar a vacina SPR simultaneamente com a febre amarela, deve esperar um intervalo mínimo de 4 semanas, tá? Porque ambas, elas são vacinas de vírus vivo atenuado. A vacinação contra o sarampo de acordo com a situação epidemiológica da enfermidade. 9 meses de vida. Vamos para antivaricela, né? A antivaricela, ela se aplica aos 15 meses de vida e em 2020 no Paraguai até os 5 anos, que é quando a criança vai para a creche, tá? Então, o vírus da varicela zoster é da família Herpes viridae. O ser humano é o único reservatório da enfermidade. A prima infecção se manifesta como a varicela, enfermidade febril, por lesões cutâneas em diferentes estágios evolutivos. A transmissão é por gotículas respiratórias, né, pelo ar. Quando todas as lesões ela apresentam crosta, já não contagia mais. Que tipo de vacina é a vacina da antivaricela? Ela é uma vacina de vírus vivo atenuados. A indicação para o uso do aciclovir, né? Que o aciclovir a gente sabe que é indicado para varicela e para herpes. O adulto e adolescente maior de 13 anos por 5 dias iniciado até 24 horas do início do exantema. Então, a gente tem 24 horas de tempo para iniciar o ciclovir. No paciente que já começaram a sair as lesões exantemáticas. Nos imunodeprimidos, varicela neonatal e qualquer paciente com sinais de varicela disseminada. EV por 7 dias ou nenhuma lesão apareceu no período de 48 horas. A vacina contra a varicela, proveniente da cepa OKA, composta por gelatina e antibiótico como a neomicina, eritromicina, imunocompetentes induz a proteção de 97% dos vacinados. O esquema é a partir dos 12 meses até os 12 anos. Via subcutânea, dose única aos 15 meses. Essa dose única ela mudou em 2020 no Paraguai, que tem uma dose de reforço aos 5 anos, que é quando a criança vai para a creche, começa a ir para a creche. Indicação da vacina. No calendário vacinal, dose única a partir dos 15 meses, isso a gente já viu anteriormente que mudou, né? Que a gente tem um reforço aos 5 anos. Nos casos da profilaxia pós-exposição, pode ser administrada a partir dos 9 anos, repetindo uma segunda dose aos 15 meses. Criança exposta ao HIV, são 2 doses aos 12 meses e 15 meses, incluindo os adolescentes. A vacinação pré-exposição. Pessoal de saúde, familiar suscetível à enfermidade, imunocompetentes que são suscetíveis à enfermidade em maiores de 1 ano de idade no momento da internação,
se houver caso de varicela. Candidato a transplante 3 semanas antes do procedimento, doença renal crônica, HIV, enfermidade dermatológica grave e trissomias. A vacinação pós a exposição é para controle no ambiente hospitalar, 2 doses aos 12 meses e aos 15 meses. Contraindicações: imunodeprimidos durante um período de 3 meses pós a terapia imunossupressora, para pacientes que fizeram uso de corticosteroide em dose imunossupressoras, deve-se aguardar um mês. Gestação, que são grávidas, não tem efeito em rebanho, a menos que você desenvolva um exantema vacinal. A imunoglobulina anti-varicela zoster é derivado de pessoas de alto título de IgG contra a varicela. A indicação da imunoglobulina são em pessoas imunocompetentes ou imunodeprimidas ou deprimidas graves, sem história definida pela enfermidade ou vacina anterior que tiveram contato com a varicela, ou seja, o contato pode ser domiciliar contínuo ou pode ser contato hospitalar. E também as pessoas que são candidatas a contrair a varicela grave são as grávidas, as gestantes, crianças ou adultos imunodeprimidos, menores de 1 ano, quando o contato da varicela ocorre no hospital, recém-nascido de mãe cuja varicela apareceu 5 dias antes do parto ou 48 horas depois, RN prematuro, se a mãe não teve varicela. A dose via intramuscular até 96 horas depois do contato com indivíduos com varicela. E um resumo da profilaxia pós a exposição. São indivíduos suscetíveis, contato íntimo, intradomiciliar, intrahospitalar, com caso de varicela. O mesmo vale para imunodeprimidos graves, independentemente da história da enfermidade. O esquema: a vacina é até 5 dias depois da exposição, a partir dos 9 meses. Revacinar na idade correspondente. A imunoglobulina é até 96 horas após o contato. Vamos para outra agora, que é a antihepatite A. A hepatite A, ela é resistente ao calor, é eliminada em grande quantidade pelas fezes de pessoas infectadas. A desativação é feita por água com cloro, enfermidade benigna da infância. A transmissão, ela é fecal oral, o indivíduo elimina o vírus até 2 semanas antes do início dos sintomas, até 1 semana depois da aparição da enfermidade. A clínica: gastroenterite e icterícia em 5 a 10% das crianças. O diagnóstico, ele é clínico, pela icterícia que a gente vai ver na criança, e no hepatograma a gente vai ver um aumento das transaminases. E o tratamento é suporte clínico. A vacina contra a hepatite A, ela tem uma eficácia de 100% com proteção de longa duração, com 2 doses. Coadjuvante com hidróxido de alumínio. O esquema de vacinação é aos 15 meses, máximo 23 meses intramuscular. Quando aplicar a segunda dose da vacina contra a hepatite A? Intervalo de 6 meses, Você aplica uma dose, passa os 6 meses e aplica uma dose de reforço. Em quem? Em hepatopatia crônica, coagulopatia, paciente com HIV, fibrose quística, trissomias, hemoglobinopatia, transplantados e doadores. A profilaxia pós a infecção. Crianças com hepatite A devem ser mantidas longe da escola, creches por 2 semanas e lavado de mãos. Vamos falar agora, pessoal, da última aí, da febre amarela. Ela se aplica aos 12 meses de idade, juntamente com a SPR e a pneumocócica valente 13. A febre amarela é uma vacina de vírus vivo atenuado, cultivada em embriões de galinha,
Deve ser administrada até 4 horas após a abertura. A eficácia é de 95% a 99% dos vacinados. A dose pode ser administrada a partir dos 9 meses, conforme o calendário do Ministério. É dose única aos 12 meses por via subcutânea. O efeito adverso mais temido é a encefalite, que começa de 7 a 21 dias após a exposição à vacina. A contraindicação são em menores de 6 meses, enfermidades febris, imunodeprimidos, HIV, grávida e anafilaxia. Contraindicação durante a lactância. Não administrar mulheres que amamentam até a criança completar 6 meses, devido à identificação de casos com doença neurológica. Se não houver maneira de evitar a vacinação da mãe, de 15 a 28 dias após a vacinação, extração do leite materno ou banco de leite humano, tá? Bom, pessoal, hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenha todos uma ótima tarde, tá?